Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que hoje às 16 horas quero estar abrindo uma live. Só se caso acontecer algum imprevisto, pois estou com a minha irmã, né, que já está a qualquer momento para ganhar neném e ficou de me ligar se caso ela precisar de mim. Então, se caso acontecer algum imprevisto, aí eu deixarei para outro dia. Mas desde já eu quero já convidar vocês que se façam presente. É assim que nós estejamos juntos, né? Ali a conversar, a meditar na palavra de Deus. E para que não fique nas minhas palavras, eu quero ler aqui uma palavra que se encontra em Jó 2, que diz: E num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, e eles apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse-lhe a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse-lhe o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, e porque ninguém há na terra semelhante a ele, e homem sincero e reto, temente a Deus? E que se desvia do mal, e o que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu iniciado contra ele, para o consumir em causa. Então Satanás respondeu e disse-lhe: Senhor, e disse-lhe: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti, e na sua face. E disse-lhe o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então, saindo Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga mais digna, e desde a planta dos pés até ao conflito da cabeça. Então, o inimigo, né, ele tem falado para o próprio Deus, né? Como é que ele não te adora? Como é que Jó não te serve se ele tem tudo? Ou seja, Jó era um homem abençoado, cheio de bens materiais, cheio da presença de Deus. Tanto que quando Jó ele se encontrou em meio à enfermidade, porque o Senhor disse: toca em tudo que ele tens, ou seja, nos bens materiais, mas não toque na sua alma. Então, muitas das vezes nós passamos por luta, por situações, porque o nosso próprio Deus, ele permite. E muitos têm achado que não vai suportar a luta e a prova. Eu quero te dizer que uma folha, a palavra de Deus diz que uma folha não cai da árvore se não for da permissão de Deus. Então saiba que o Deus que nós servimos, ele nos vai dar em dobro. Muitas das vezes perdemos bens material, passamos por uma grande enfermidade, mas isso é para que o inimigo venha perceber o quanto nós somos fiel ao Senhor. E Deus, ele permite para que o inimigo entenda que o quê? Que nós somos fiel a Deus, mesmo em meio às lutas, em meio às enfermidades. Então, o Senhor, ele honrou Jó, o Senhor deu tudo em dobro a Jó, e o inimigo, ele foi envergonhado. Então, quero te dizer nesta tarde que se o teu problema está tão difícil, não perca a sua fé. Somente creia que o mesmo Deus que foi na vida de Jó é o mesmo Deus que é na minha vida e na tua vida. Então, somente confie no Senhor. Não abandone o Senhor jamais. Porque o inimigo, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele pode até tentar, mas ele vai cair por terra. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele provou a Jó, né? Provou para o inimigo que Jó, mesmo em meio a tantas enfermidades, mas ele não negou o nosso Deus. Como a mulher de Jó disse: larga esse teu Deus e morra, não é? Até a esposa de Jó ficou contra ele. Os inimigos de Jó ficaram contra ele. Mas Jesus não, mas o nosso Deus não. Ele conhecia ali a sinceridade de Jó.
Ele conhecia o quanto Jó era temente. Deus, ele sabia que Jó, ele era fiel, ele era íntegro. E por isso que ele diz, né? Para que o inimigo tocasse em tudo que ele tinha, menos na alma. Então eu quero dizer para você que o inimigo só toca na tua vida se Deus permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente vamos estar sempre procurando ser fiel ao Senhor, né? Vamos estar sempre sendo luz para o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando o inimigo ele se levantar contra as nossas vidas, ele vem a ser envergonhado. Porque o Deus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor, ele jamais ele vai permitir que a gente venha a ser envergonhado. Ao menos que a gente, muitas das vezes, se a gente não tentar deixar a nossa fé, se nós não estiver ali perante o Senhor, né? Mas quando a gente somos fiel ao Senhor, pode acreditar que o inimigo ele veio para ser derrotado, porque nós servimos um Deus que cuida de nós, um Deus que está preste, né, a ouvir o nosso clamor. Mas o Senhor quer ver também de mim e de você o que? A sinceridade, a fidelidade a Ele, a obediência a Ele. Então, Deus, Ele não quer sacrifício. Deus, Ele quer obediência. Então, que eu e você possamos ser obedientes a cada dia mais à palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que todos fiquem com o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês.